Com a proteção de Deus, vamos dar início à 12ª sessão ordinária de 2011. Convido o primeiro secretário, o vereador Dorival Bispo, a proceder à chamada dos vereadores. José Fachin. Presente. Dirceu Vanzella. Presente. Marcelo José do Carmo. Presente. Carlos Marcelo Nicolau. Presente. Professor José Antônio Maldonado. Presente. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Presente. Dorival Bispo, presente. Paulo Márcio Nicolau Machado. Presente. Dr. Felipe Caruso Filho. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em CD e DVD da sessão ordinária anteriormente realizada encontra-se no setor competente. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 12ª sessão ordinária, 25 de abril de 2011. Projeto de lei número 015/2011 do Poder Executivo. Autoriza a celebração de convênio com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Social. Indicação número 035/2011 do vereador Carlos Marcelo Nicolau. Solicitou do senhor prefeito municipal proceder estudos no sentido de enviar a esta Casa de Leis projeto de lei que dispõe sobre a jornada de trabalho ininterrupta de 6 horas diárias de segunda a sexta-feira aos servidores da administração que atuam no quadro da assistência social. Indicação número 036/2011 do vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. Solicitou do senhor prefeito municipal no sentido de determinar ao encarregado do Centro Cultural informatizar o controle de recebimento e entrega de livros na Biblioteca Pública Municipal Nemeses Rocha Bueno. Terminada a leitura, usará a tribuna para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, ouvintes da Vale Tietê, internautas, público aqui presente, uma saudação especial às assistentes sociais da Prefeitura aqui de José Bonifácio, que se encontram aqui na sessão. Primeiramente, eu queria falar sobre a minha indicação, a 36 de 2011, que eu peço aí ao prefeito que entre em contato com o encarregado do Centro Cultural e que faça ali um controle mais efetivo do acervo existente na Biblioteca Nemeses Rocha Bueno, que está instalada ali no Centro Cultural. Até hoje nós sabemos que o sistema de controle desses livros é através de ficha manual. Então eu acredito que exista, inclusive, programas de computador gratuito que servem para essa finalidade. Então eu acho que basta aí um interesse de estar fazendo isso, de estar modernizando a biblioteca aqui da nossa cidade, que é muito procurada pelos estudantes. Porque às vezes, nesse controle manual, você não tem possibilidade, por exemplo, de emitir um relatório de livros que estão emprestados, de livros que estão com o prazo vencido para entrega. Se você coloca isso tudo num sistema informatizado, você consegue fazer um controle mais efetivo desse material que nós temos ali no Centro Cultural, que a gente sabe que tem um acervo muito grande, muito bom, e precisa realmente de um controle melhor. Então não é nada difícil, não é nada que vai trazer despesa para o município, pelo contrário, só vai trazer benefício para a população e para a administração. Então que veja aí, converse com o encarregado, que é o Jorge, e ele busca aí esse sistema e faça, ele como encarregado, a implantação
desse controle informatizado. Busca aí, ou seja, na esfera estadual, eu acredito que deva ter aí algum programa do governo até, que possa ser utilizado aqui em José Bonifácio. Então eu peço aí o apoio do prefeito, da sua assessoria, para que faça essa alteração o quanto antes no nosso centro cultural. E fazer um comentário rapidamente aqui da indicação do Carlos Nicolau, das assistentes sociais. Nós sabemos que existe, né, uma lei federal, se não me engano saiu em dezembro do ano passado, que passa a carga horária da assistência social para 6 horas. Então, é uma indicação coerente, realmente tem fundamento a solicitação que o senhor está fazendo aqui, e realmente precisa ser vista aí, com carinho pelo Executivo, a possibilidade dessa mudança, né, para as assistências sociais. Aqui, mudando assim para 6 horas, com certeza terá um rendimento até melhor, né, porque é um serviço também desgastante, e não é à toa que a lei mudou para 6 horas. Né? Então, é como se fosse uma psicóloga, uma fonoaudióloga, que são horários diferenciados. Inclusive, já na nossa prefeitura a psicóloga é 6 horas, a fonoaudióloga, dentista, são atividades que têm horário diferenciado. E a assistência social ainda é 8 horas diárias. Então, fica aí também o meu apoio com relação à indicação do vereador Carlos Nicolau. Obrigado, senhor presidente. Comunico que encontra-se para votação nesta sessão a seguinte matéria: Projeto de Lei número 015/2011 do Poder Executivo. Não havendo interessados em falar sobre a matéria a ser votada, coloco à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar sobre a matéria a ser votada. José Faquim, PSB. Eu dispenso. Marcelo José do Carmo, PSC. Dispenso. Dirceu Vanzella, DEM. Dispenso. Marlon Gustavo Marcos Cardoso, PP. Dispenso. Dorival Bispo, PPS. Dispenso. Não havendo mais líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em votação única, projeto de lei número 015/2011 do Poder Executivo. José Faquim. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo. Sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, foi aprovado por 8 votos sim, 0 não. Terminada a ordem do dia, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Marcelo José do Carmo. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, internautas, público presente, pessoal da assistência social da prefeitura também. Boa noite a todos. Dona Antônia Caruso. Começar por essa questão da assistência social, né, que é a indicação do Carlinhos, nosso amigo Carlinhos. E de fato foi em boa hora, né, e mais ou menos simultâneo com a preocupação das assistentes sociais, né, que até outro dia a gente tinha conversado também, conversei com uma das assistentes sociais que havia me colocado o problema dessa jornada de trabalho. E é lei, né,
foi uma lei 12.300 e pouco, eu não lembro agora. Uma lei federal aí não tem como, também tem que se adequar. Eu acho que quanto mais as categorias tiverem uma jornada, parece que não, mas menor, como você tem na Europa, mas eles só querem pegar o exemplo da Europa, Estados Unidos, que é lá longe, né? Quando vai pagar o salário, quando pega aqui nível África, né? Angola. Então, infelizmente o Brasil é assim. Eu também acho que tinha que ser 50 horas semanais, mas que ganhasse 15 mil reais então, 10 mil, como ganha na Inglaterra, o motorista de ônibus é 4 mil libras, dá 12 mil reais. Isso tem muito a ver com o rendimento do trabalho. Parece que, mas vai diminuir, não. Às vezes aquela trabalha 8 horas, mas aquelas 2 últimas horas não rende nada muitas vezes. Então, eu acho que é uma lei correta, eu acho que tem que sempre aumentar. Mas se outra categoria também tiver esse direito, também tem que entrar. Eu acho que todo o funcionalismo tinha que passar por futuramente, rapidamente até, um plano de carreiras, né? Que eles chamam de PCCS, plano de cargos e carreiras de salário. Não só para os níveis superiores, no caso, como elas eu digo porque a maioria é feminina, mas aos assistentes, né, em geral. Mas também para outras categorias de base, muitas vezes da prefeitura, que a gente muitas vezes não tem essa... Não é vantagem, porque elas estão apenas reivindicando uma coisa que é da lei, e a lei é lei federal. Mas que também tem um incentivo às outras categorias, tanto na questão da jornada de trabalho, como na questão também da faixa salarial. Não querendo desmerecer, ao contrário, o trabalho delas é super importante, junto ao fundo social, junto aos problemas aí sociais, né? Graves que tem demais, ainda mais Bonifácio, que tem uma quantidade enorme de problemas de droga, problemas de familiar, alcoolismo, tem muita coisa disso aí. O serviço é para elas, né? Trabalho com idoso também, população de rua. Mas eu acho que, não desmerecendo, mas a gente tem que olhar pelas as outras categorias também, não apenas seguir o caminho como elas reivindicam e estão sendo atendidas pela lei. Porque senão a gente tinha que entrar na justiça contra a prefeitura para fazer valer um direito, o que não é correto. Mas eu acho que o Dr. Pedro deveria agora passar a olhar também para todo o funcionalismo, que tem também um trabalho desgastante, cada um com o seu, lógico, cada um com sua complexidade, e fazer um plano. Então eu uso aqui a indicação, né, nesse caso hoje, para propor até um passo a mais para o funcionalismo, para muitas vezes o motorista da patrola ou da pá carregadeira, da reta escavadeira, muitas vezes não tem. Não é que não tem. Quando se fala, geralmente fala, mas eles vão ter esse benefício, não, vão lutar para todos os termos, né? Ao contrário de tirar. Senão nós vamos ter que voltar para 13 horas de trabalho para todo mundo, porque era assim no começo do século. Ao contrário, a tendência é a gente trabalhar menos para trabalhar todos, para mais gente poder trabalhar também, né? E repartir mais as oportunidades de trabalho também, que é o que eu sempre defendi, para não ter que ficar tendo aquele monte de hora extra, aquela coisa, para criar uma máfia lá em cima, né, chupinhando, mas poder fazer uma repartição melhor das horas de trabalho. Eu tenho certeza que a prefeitura o Carlinhos deve ter mais informações, vai falar depois, mas vai acolher o efeito, né, dessa nova lei que foi do ano passado, lei federal,
e que a gente tem que adequar. No caso da indicação do Marlon também, eu acho que o Centro Cultural de Informatização, isso aí desde 1980 existe. O Jorge falou para mim que foi na Inglaterra em 81. Chegou lá, já era tudo com aquela infravermelha, tuc no livro. Tuc. Hoje os caras têm que ficar com... Nós estamos aqui em 1905, um ano antes da fundação do município, do povoado de José Bonifácio. Eu acho também que o Dr. P tem que ter um plano de ampliação, de reforma, ou de construção, de informatização do Centro Cultural. Infelizmente está muito abarrotado aquilo lá. Tá muito, não é culpa dos funcionários, quero deixar bem claro, porque eles brigam para ter essa melhoria também. Mas ali já fez 25 anos, não é? Foi em 86, se não me engano, o Centro Cultural. E pouco foi feito, eu acho, desses 25 anos aí, por aquele Centro Cultural. Hoje a gente já tem que pensar num prédio muito maior. Estava se falando do fórum, foi feita até a indicação, talvez sirva mais. Mas logo também vai ficar pequeno. Porque o fórum também não é um grande prédio, assim, se a gente for analisar, de uma cidade que a gente quer que seja uma cidade de cultura, de educação, de ciência. Então tem que ter um espaço grande. Eu estava vendo um museu de... Puxa, agora me fugiu totalmente a cidade. Na próxima sessão eu vou lembrar e falar, Museu de Paleontologia. Cidade pequena, que tem um museu de paleontologia, museu de arqueologia, enorme, um negócio grande. E a gente podia começar a olhar essas coisas, né, essas inovações. Monte Alto. É isso mesmo, é Monte Alto. Você vê, né? Não é uma enorme cidade. E tem um museu dessa... Mas aqui não estamos nem falando de museu, estamos falando do Centro Cultural. O espaço de hoje, os livros. Muitas vezes você vai lá, não tem o livro que o aluno quer. Já é difícil fazer o povo ler. Quando quer ler, às vezes vai lá e não tem aquele livro, que é um livro mais atual, mais moderno. Então, pediria ao prefeito que destinasse recurso. Eu tinha falado de 1% para a cultura, fiz a indicação aqui, o que daria 560 mil, num orçamento de 53 milhões. 530 mil para cultura, não é para festa da cidade. Porque aí põe lá 530 mil, consome 400 para festa e sobra 100 mil para o Centro Cultural e fica lá sem nada. Então não é assim que a proposta. Tem que ser 1% para a cultura, especificamente para o Centro Cultural. Aí dá para a gente falar, né, Marlon? Em informatização, cadastramento, carteirinha, uma coisa mais moderna, e não ficar naquele negócio da zagaia, na época da bolinha, de 1900 e bolinha, que é ficar com aquela cadernetinha lá, um negócio, no meu ponto de vista, concordo, não é crítica a ninguém, é apenas constatação de uma realidade, não é? E propor a mudança dessa realidade. E o nosso amigo Roberto Rivelino Teixeira convida para no próximo dia 30 de abril, né, às 2 horas no Estádio Municipal Antônio Pereira Braga, que vai ser o lançamento do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2011, em homenagem a Luiz Carlos Lopes. É o Campeonato Luiz Carlos Lopes, começa 30 de abril, às 14 horas no Estádio Municipal, é sábado. Então, o Rivelino, chefe do CESLAR, convida todos. Boa noite. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Carlos Marcelo Nicolau. Senhor presidente, senhores vereadores, as meninas aí, em nome da Luciana, né, assistente social, boa noite a todas. Ouvintes da Rádio Vale do Tietê, imprensa escrita e falada. Na verdade, eu venho aqui, vou até ler a indicação, né? Vereador da Câmara Municipal de José Bonifácio, nos termos regimentais, indica a Vossa Excelência proceder estudos no sentido de enviar essa Casa de Leis projeto que dispõe a jornada de trabalho de 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira,
aos servidores de administração que atuam no quadro de assistência social. Na verdade, nós temos hoje, 7 assistentes sociais em José Bonifácio. 4 já fazem aí 6 horas de trabalho e 3 assistentes trabalham 8 horas. E isso é com o mesmo salário. Tem o mesmo salário, e aqui trabalha 6 horas e aqui trabalha 8 horas também tem aí o mesmo salário. Então elas me procuraram, obrigado por vocês me procurarem, tá, gente? Estamos aqui para isso, estou aqui para isso. Na verdade, há vários meses, que a gente vem aí correndo atrás disso aí, com reuniões. Agradecer aqui o apoio, a gente veio com o Dr. Pedro. Ele já deu o apoio dele, tá, em relação a isso. Ao Dr. Eduardo Mendonça, o advogado que veio aí também vestindo a camisa em relação a isso. Dr. Eduardo de Carli e também o Rubinho Cerosi. Obrigado, essas pessoas aí do administrativo que nos deu apoio, Eu falo nos deu porque eu também me sinto à vontade de falar isso, porque quando a gente consegue alguma melhoria para algum trabalhador, porque na verdade eu também trabalho, me pondo aqui na condição de funcionário também, porque na verdade é isso que eu sou, trabalho no Minerva, e eu sempre briguei pelos meus colegas de trabalho, estou sempre brigando, é para isso que eu fui eleito. Então, já é uma lei, na verdade, esta lei é o número 12.317, essa lei federal, do dia 26 de agosto de 2010. Já foi aprovado lá em Brasília, de 40 para 30 horas semanais. Então, não tem como, não ser vigorado isso aqui. Então, a gente só está aguardando aí o projeto do prefeito, do executivo. Eu acredito que rápido deve descer esse projeto, e a gente, contando desde já com o apoio da bancada, que eu tenho certeza que está aí já nos apoiando, E vocês vão trabalhar as 30 horas semanais aí, se Deus quiser. Também em relação ao social, eu gostaria aqui, o secretário Marquinhos, fazer uma indicação desde já. Eu fui procurado essa semana por 3 mães, que hoje a gente tem bastante gente na Fundação Casa, internada, em tratamento. Fui procurado por uma mãe que tem um filho com tratamento de 12 anos, esse menino tem, em Presidente Prudente. Um esposo que tem uma esposa presa também, próxima a Issem ali, na cadeia feminina. E também uma cidade próxima a Bauru, da Fundação Casa, uma outra mãe me procurou. Elas alegaram que procuraram o setor social. O setor social quer ajudar, é isso que eles querem ajudar, só que não tem lei que permite o social a dar um carro, a doar uma gasolina para que essa mãe possa ver o seu filho lá na Fundação Casa. Ontem uma mãe me procurou, fazia 29 dias que ela tem uma filha que está na Fundação Casa, próxima a Bauru. Então a gente fica sem fazer muito, não tem muito o que fazer, porque a gente não tem lei para se basear. Então, Marquinhos, desde já registrar aqui, que registre uma ata, uma indicação, pedindo aí que o prefeito mande também um projeto de lei ou alguma coisa parecida em relação a isso, para que possa destinar uma verba ao social para que elas possam fazer este trabalho. Porque na situação que estamos hoje, é o que elas alegam, que o prefeito, se fizer isso, como é uma coisa particular, pode até ser cassado. E elas têm razão, não tem como fazer nada, Então, tendo uma lei autorizando... Vereador Carlos, vereador Marcelo, pede a parte concedida. Obrigado. Vereador, é o seguinte, o Fundo Social tem um orçamento, 2 milhões e tanto. Pode não ser suficiente. Teria que fazer uma proposta. A própria prefeitura deveria, na hora de fazer o orçamento para o ano que vem, colocar lá, 280. Precisa de quanto? Mais 20 mil por ano. Então é 2.200. E aí na discriminação do orçamento, vai colocar também auxílio
a visita, entendeu? Mas não vai dar nada para ninguém. É um carro da prefeitura, vamos supor, que vai levar. Quem for, aí tem que estipular os critérios nessa, você entendeu? Quem tiver realmente, aí são os critérios do Fundo Social, que são os mesmos para obtenção de outras bolsas e vantagens, não é? Tem que responder aquele critério, porque senão vira, às vezes, uma avalanche de gente que acaba não necessitando, que tem dinheiro para ir do próprio bolso, mas não é isso que a gente quer resolver. Obrigado. Obrigado pelo apoio, vereador Marcelo. Mas eu acredito que as 3 pessoas aí que me procuraram esse final de semana, eles já são cadastrados lá no social, né? E eu acredito que se tivesse essa lei, se pudesse, não teria problema em relação a isso. Então é só isso, só que a gente pede aí o apoio aí do prefeito, que mande pra gente essa lei. Já vou mandar na próxima segunda-feira essa indicação, para que possa ser resolvido o problema desse pessoal, porque só quem tem um filho internado, é fácil dizer, né, o cara faz isso, o moleque faz isso, e não... Só que quem é mãe sabe a dor que ela sente. A mãe chega na casa da gente, ela chora, a gente fica... Eu não tenho particularmente, eu não tenho condições de fazer nada, porque eu também dependo de salário, eu sou empregado, porque se eu pudesse, eu teria levado essa mãe para ver a sua filha lá na Páscoa, próximo a Bauru, mas como tem aí, né, os poderes, né, a prefeitura, enfim, vários setores que pode ajudar aí esse pessoal, a gente conta já com o apoio de todos. Obrigado e uma boa noite, até a próxima. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Paulo Márcio Nicolau Machado. Senhor presidente, demais vereadores, imprensa escrita e falada, pessoal aqui presente, meu boa noite. Eu queria registrar aqui um fato da CPFL, sempre está aí subindo a conta de energia de todo mundo, né? E a gente caminhando na cidade à noite, a gente vê que tem muito poste que acende e apaga a luz toda hora. Então eu acho que está na hora também da CPFL retribuir o dinheiro que a gente paga para eles. E também no bairro ali do Bosque, do bairro das Amoreiras ali, em São José, é uma covardia que o pessoal está fazendo com as árvores. Você está aqui sempre brigando pelo meio ambiente, plantar uma árvore aí. Vereador Paulo Márcio, vereador Carlos pede a parte. Pois não. Parte concedida. Obrigado pela parte, vereador. Nós tivemos uma reunião aqui na Câmara com o presidente, né, da CPFL da região aqui de São José do Rio Preto. Inclusive, ficou de mandar uma menina, eu acho que ela está trabalhando aqui na Nova Luval. Só que foi o que ele falou, que se ninguém reclamar da lâmpada, não tem como ele saber. Por isso que eu acho que o certo, já que eles estão cobrando alto pela energia, deveria pôr um funcionário para andar à noite na cidade e ver aonde tem o poste com lâmpada queimada. Tinha 3 lâmpadas queimadas na rua do frigorífico, eu fui lá, reclamei, trocou 2, a outra infelizmente está lá, continua lá escuro, a rua do frigorífico, Avenida Brasília e Paulino Maia. Então eu acho que deveria ter um funcionário para fazer essa inspeção durante a noite, já que cobre a energia da população. Obrigado. Ok. Na Avenida Monte Alegre existe, no bairro Brancate 2 existe várias lâmpadas que acende e apaga toda hora. E eu acho a covardia que está fazendo com as árvores. Os caras vêm lá, metem o facão lá, ele acaba com as árvores. Então tá uma pena a poda de árvore que eles estão fazendo. Então não sei se alguém da prefeitura deveria conversar com eles, o modo que eles estão fazendo, porque estão acabando com as árvores da cidade. Além disso, está enfeiando, né? Além de acabar com a árvore, está... Vereador Paulo, vereador Marcelo pede a parte. Parte concedida. Obrigado, vereador Paulo Márcio. O que eu acho é o seguinte, a gente vê que demorou pra caramba para começar essa poda de árvore. Inclusive está comprando aí uma maquininha lá, um caminhão picador de galho para fazer isso daí, porque não pode jogar os galhos lá no lixão, no aterro, nem nada, porque aí é mais uma denúncia que para pôr fogo que é proibido. Eu acho assim, quando foi feito, cortaram a da ABAN, falaram também que foi um crime da mala, tal, e floresceu, voltou ao normal. Tem a lei
Eu acho que tem que saber como que é, porque daqui a pouco você não pode fazer nada. A lei de arborização urbana que nós votamos aqui, até eu sou o autor, diz que se não pode poda drástica. Se aquilo for prejudicar a vida da árvore, de fato, aí é contra a lei. Do contrário, às vezes parece que ela está meio peladona, mas é uma choradeira meio passageira, se me permite. Obrigado. Porque, não, os caras, eles têm a árvore, eles não vão lá poda ela. Eles vão no meio da árvore, faz uma cava no meio da árvore e deixa as laterais. Então eles estão acabando com as árvores. Então não é uma poda geral, entendeu? Eles estão acabando com as árvores mesmo. E até hoje, né, na entrada ali, eu conversei com vocês ali sobre o frigorífico. Hoje, por enquanto, o mau cheiro não chegou ainda, né? Mas tá uma vergonha também o frigorífico, a cidade nossa, o mau cheiro do frigorífico. Então, eu não sei se a CETESB, se existe alguém que existe, né, se esse órgão funciona, porque aqui acho que no Bonifácio não funciona. E nunca vi ninguém atrás desse povo aí, porque é grande, não sei, o pessoal não vem atrás. Né? A usina mesmo é a mesma coisa, poeira na zona rural aí que ninguém aguenta, poeira. Passa batido, ninguém... Então, não sei se funciona, a CETESB funciona... Com quem tem que reclamar, com o promotor. Então a gente tem que procurar um meio aí, porque o Bonifácio está pegando o lema de cidade fedida já. É cidade fedida, então é complicado. Você entra aqui e dá vergonha. E hoje também uma senhora me reclamou, pediu para colocar aparelho de ginástica, né? Acho que o prefeito tem colocado em vários lugares aí, na pracinha do 8. Então, o prefeito podia então... a lembrar, e a assessoria do prefeito, lembrar se puder colocar na praça do 8 algum aparelho ali, que as mulheres estão precisando ali, pedindo, né? E sobre o convite do Roberto Rivelino, agradeço pelo convite. Acho que sábado é um bom dia para inaugurar, começar o campeonato. Só que nós estamos agora numa fase final de campeonato paulista. E é complicado. Eu tenho mesmo no domingo, o time que a gente está apoiando aí, joga no domingo. Horário da televisão. Nem jogador vai, você vai fazer o quê? Então eu queria que o River tivesse o bom senso de colocar de manhã, né, Corinthians e Palmeiras. Mas não é só Corinthians e Palmeiras, tem outros também, né? Possa no outro domingo mudar o nome dos times. Nem jogador vai, então é complicado colocar esses horários, porque concorrer com a televisão, você não vai ganhar da televisão. E aí fica, também não, além disso não vai ninguém também, né? Nem jogador direito vai, imagina alguém vai torcer lá. Então eu queria que o Riva pensasse com carinho aí esse horário aí, coloca de manhã, ou muda a data vai pra frente, porque esperou até agora também, mais 15 dias a mais também não vai prejudicar ninguém. Então é só um bom senso que eu pedir pro Riva aí, para ele ver esse lado da equipe aí. Tem gente que gosta, né? Tem gente que não gosta de futebol lá e vai na televisão, ou não tem televisão, né? Vai lá no campo, mas eu particularmente... Eu falo por mim, eu não vou. Eu não vou porque eu não vou deixar de torcer pro meu Palmeiras. Por enquanto é só, obrigado. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Mano Gustavo Marques Cardoso. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, primeiramente gostaria aqui de dar uma resposta até à população que reside ali no Primavera 2, na rua Antônio Seron. Eu estive entrando em contato, eu passei por lá, realmente a situação lá é precária, o asfalto nem tem mais, né? Não tem galeria, ali não foi feito um loteamento sem galeria, com qualidade de asfalto ruim. E eu entrei em contato com o Zequinha hoje e ele disse que eles estão vendo sim, que eles sabem da situação ali, daquela rua, e que eles vão, o quanto antes, já fazer um trabalho realmente para, não de tapa-buraco, mas um trabalho realmente para acabar com o problema. Então foi o que ele me disse, que eles estão aí fazendo todo um trabalho para melhorar aquela rua. Então espero realmente que essa atitude seja tomada rapidamente. E gostaria de falar também a respeito da audiência pública que nós tivemos aqui na semana passada, na quarta-feira. Estava presente o secretário de Finanças e o contador.
sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012. Então, foi passado para nós os projetos e as atividades que estão aí elencadas para serem executadas no ano que vem. E nós, os vereadores que estavam presentes, tivemos algumas sugestões, e inclusive colocamos elas num documento e todos assinaram, e pedimos para o secretário de Finanças que marcasse então uma reunião com o prefeito, para que a gente possa aí discutir melhor esses projetos. Nem todos os projetos que estão nessa minuta, vamos assim dizer, nesse primeiro quadro aqui de projetos, são projetos que precisam realmente, assim, mais urgente. Acho que tem outras coisas mais necessárias, como por exemplo nós colocamos aqui a construção do ambulatório da saudade, que não está previsto para o ano que vem, que já estava previsto em outros anos, mas a verba foi cancelada, foi anulada. Aqui fala em um valor de R$620 mil para recapeamento asfáltico, mas eu acredito que nós já temos que dividir isso para onde vai, para que não deixe isso muito aberto. Por exemplo, na Vila Isidoro, ali em Santa Luzia, até chegar ao cemitério, não tem asfalto. Nós precisamos já deixar uma verba destinada para fazer aquele asfalto. Vereador Marlon, vereador Marcelo pede a parte concedida. Pois não. Obrigado, vereador. Esse aqui, vamos falar pela 19ª vez. Já falamos que essas reuniões que igual teve aquela aqui não serve para nada. O que serve é a seguinte reunião: todos os vereadores com o prefeito, falando para ele, vamos fazer isso, aquilo? Vamos. Senão, não vai passar. Ele sabe disso daí, você entendeu? Porque nem nós queremos uma coisa que põe uma lista, aprova, depois junta 2, 3 lá dentro da prefeitura, fala, redefine as prioridades. Tá todo mundo careca de saber que não é assim. Você está entendendo? Então, eu acho que o doutor Pedro sabe disso, concorda com isso, e naquela última reunião que a gente definiu o orçamento, está acontecendo coisas, como foi o caso das 6 horas para as creches, entendeu? Está acontecendo. Do resto, você pode pedir o céu que não vai acontecer. É ou não é? Obrigado. Eu agradeço. Na verdade, essa audiência vereador pública... Marlon, vereador Carlos pede a parte. Pois não. Obrigado pela parte, vereador Marlon. Em relação à Vila Isidoro, o asfalto até o cemitério já foi, o convênio já foi para Brasília, já está empenhado. O Bruno Busso até passou outro dia na prefeitura. Em relação a Santa Luzia, pode ficar tranquilo, acho que nem vai precisar mexer nessa, já está incluído nesses R$620 mil aí, a Vila Isidoro lá e até no cemitério. Obrigado pela parte. Primeiro, a questão do Marcelo, a audiência pública porque é por determinação da lei de responsabilidade, então tem que ser feita. De certa forma, não é todo perdida, porque nós agora já temos assim alguma coisa para chegar no prefeito, né? E já com relação à da Vila Isidoro, que o vereador Carlos estava dizendo, eu acho que não custa a gente deixar, e se o convênio realmente vier, aí a gente faz um projeto, anula aquele dinheiro que iria para lá e põe em outro lugar. Não tem problema, pode ser feito isso, né? Manda o projeto para a Câmara, e a gente anula e coloca em outro local esse dinheiro destinado para a Vila Isidoro. Porque esse negócio de ficar, tá tudo certo, tá empenhado, não sei o quê, chega na hora H, não vem. E nós sabemos que o ano que vem é ano político. E depois começa a segurar todos os recursos para os municípios. Então eu acho que seria interessante, independente de qualquer coisa, a gente está colocando isso. Outra coisa que nós discutimos, o termo da reforma do almoxarifado. Almoxarifado mesmo, não ali do CRAS, né? Porque eu acredito que o valor que foi deixado não vai ser suficiente para fazer tudo o que precisa no almoxarifado. Porque é um espaço muito grande, é um prédio público que ficou muito tempo praticamente assim, sem qualquer benfeitoria, que foi adquirido na época do seu Luiz, se eu não me engano, né, para fazer aquele almoxarifado, e daí para frente muito pouco foi feito, muito pouco.
Então precisamos aí deixar ele 100%. Então vamos estar vendo também, colocar um pouco mais de dinheiro nisso daí. Reforma do passe municipal, que também não foi deixado para o ano que vem. Então, precisa ser colocado, porque a hora que fizer o arquivo lá no almoxarifado, tirar todo aquele material que está lá em cima, onde era a Câmara, e reformar, colocar setores da Prefeitura, que vai diminuir despesa com aluguel. Mais 50 mil para iluminação pública, que pelo que está aqui é só 50, vamos colocar mais 50, 100 mil reais. Uma sugestão do Sr. José Fachin, cobertura da quadra e uma reforma ali da Escola de Santa Helena, que a Prefeitura assumiu ali, precisa também. Eu coloquei aqui também a questão das entidades, precisamos estar vendo. O aumento do funcionalismo, também é outra questão que nós até esquecemos de colocar isso na reunião, mas eu anotei aqui para a gente estar conversando com o prefeito. E a reforma do Centro Cultural, como o Marcelo colocou aqui, eu também tinha anotado essa questão da reforma do Centro Cultural, que precisa ser revisto ali. Então, esses são alguns itens que nós aí, juntos ali lembramos, fizemos uma sugestão, assinamos, mas, como foi dito, nós precisamos fazer uma reunião com o prefeito, para que aí realmente seja definido, e esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias já venha correto para cá. Porque nós sabemos que a reunião que nós fizemos no ano passado foi muito boa, nós discutimos ali com ele foi realmente muito receptivo com a gente, fez as mudanças que nós queríamos e deu certo. Então eu acho que o diálogo é a melhor opção, né? Inclusive eu conversei com ele a respeito disso, ele falou que está realmente à disposição para que se marque essa reunião, para que a gente converse mesmo e faça uma coisa no conjunto, porque os vereadores também sabem a necessidade da população. Não é só o prefeito, né? Às vezes o vereador sabe até melhor, porque está no contato mais próximo. Então você vê, uma série de itens que nós elencamos aqui, que não estava nessa minuta da LDO. E eu acho que são coisas assim importantes, que precisam ser colocadas sim. Então vamos estar vendo aí, marcando essa reunião com o prefeito, que ele já deixou aí à disposição, isso é muito bom, e vamos fazer dessa forma como nós fizemos no orçamento, que deu certo, e eu acho que é nesse sentido que a gente vai conseguir aí as vantagens para a população. Então ninguém está aqui, como eu disse para ele, ninguém está aqui falando que está errado, que está certo. Nós estamos aqui discutindo ideias, não estamos fazendo crítica nenhuma, mas discutindo ideias para que seja bom para a população. Que é bom para o prefeito, é bom para os vereadores e é bom para a população. Então o que nós estamos pedindo aqui não é nada daquilo que é necessário para José Bonifácio. Então vamos aguardar aí um comunicado da administração, do secretário de Finanças, que ficou aí responsável em estar marcando essa reunião com o prefeito. Obrigado, senhor presidente. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de minuto, o vereador professor José Antônio Maldonado. Excelentíssimo senhor presidente, nobres companheiros, internautas, ouvintes da rádio Vale do Tietê, público presente, assistentes sociais, em nome da Naí Casagrande, cumprimento a todas. E quero começar dizendo, e vou aproveitar aí a fala do Paulo Márcio, com relação à CPFL, concordo aí que muitas ruas estão esquecidas por essa empresa. Sabemos que a população paga uma das energias elétricas mais caras do mundo e infelizmente nós não somos bem atendidos. E o caso da CPFL é um caso tão quanto outros casos, como é a Célico, né, que a gente tanto fala aqui, parece que não tem solução, enfim, como muitas outras coisas, e parece que nós somos impotentes com relação à solução desses problemas, e na realidade o que mais a gente tem mesmo é falar, né, criticar, porque infelizmente parece que não nos ouvem com relação a esses problemas que necessita que sejam sanados, e às vezes são coisas muito simples, a troca de uma lâmpada que vai melhorar a qualidade ali das pessoas
que passam por aquela rua, principalmente adolescentes no período noturno, voltando de escola ou das baladas, sabemos que essas ruas são perigosas e a troca dessas lâmpadas também deveria fazê-los. Com relação à indicação do Carlos, muito bem feita, Carlos, porque assistente social é um dos setores muito importante da prefeitura, porque é o elo da ligação da prefeitura com a população. São assistentes sociais que vão saber quais são os reais problemas, né, que a prefeitura deve enfrentar com relação àquela população mais carente, e eu tenho certeza que é um serviço muito árduo para fazê-los, nessa busca incessante de soluções para essas pessoas sem recursos financeiros. Então, o trabalho dessas meninas aí que fazem assistente social é louvável, e mais do que nunca é fazer cumprir uma lei que já existe. Se a lei existe, ela tem que ser cumprida, né? E se não for, tenho certeza que essa Casa de Leis vai estar aí lutando para que isso se adeque e que elas possam trabalhar aí dentro desse mesmo sistema. Porque sabemos que o trabalho bem remunerado e o trabalho dentro das condições legais, ele é muito bem feito. Então nós não podemos privilegiar um em detrimento de outro. Então tem aí o meu apoio, tem aí o apoio de toda essa bancada. Vereador, professor. O vereador Carlos pede a parte. Ok. Parte concedida. Obrigado pela parte e pelo apoio, professor Maldonado. Muitas vezes, essas assistentes, pessoas pedem coisas que a prefeitura não está, né, igual eu falei, não está dentro da lei. Muitas vezes elas são humilhadas, porque a pessoa quer a coisa e não é lei, não pode, porque depende de vários documentos, ou talvez o salário é um pouquinho a mais, acontece alguma coisa, e muitas vezes essas meninas, elas são humilhadas pelas pessoas. Então isso que a gente também tem que levar em conta e dar apoio a elas mesmo, porque elas merecem. Obrigado pela parte. Porque às vezes as pessoas, Carlos, pensam que a prefeitura é o pai, é a mãe, né? É aquela que faz tudo. Com relação à falta d'água, porque estourou um cano nesse final de semana lá na São José, a São José acabou ficando aí por algumas horas, no período da manhã até a certa hora da noite, sem a água. Eu estava fora de casa, chegando em casa minha mãe disse, olha, já vieram 6 pessoas aqui reclamar da água. Como se o vereador, né, fosse o encanador, aquele que vai solucionar. Então, eu tenho um dó muito grande dessas meninas, porque elas são assim, a tábua de salvação, e na realidade elas não têm como salvar. Porque muitas vezes a gente sabe que esbarra na lei de responsabilidade fiscal e que elas não podem fazer. E as pessoas acham que a prefeitura tem, assim, a mágica, né, de solucionar os problemas de todos. Mas isso passa por uma questão de educação, e é isso que eu queria falar com relação à educação, que amanhã é o Dia Nacional da Educação. Povo educado é país desenvolvido. E nós só vamos mudar esse país quando nós entendermos realmente isso. E às vezes dizer que não temos muito que comemorar na educação seria um retrocesso muito grande, que nós sabemos que hoje estudamos mais, pesquisamos mais, avançamos mais na educação. Aquele pacto pela educação tão sonhado, que ainda parece que ficou no papel, e como muitos países já fizeram essa revolução, o Brasil ainda precisa caminhar muito. Mas tenho certeza que estamos no caminho certo. E parte também da indicação do nobre vereador, desde a informatização do próprio livro, mas não só da informatização, mas também da atualização da nossa biblioteca municipal, que nós sabemos que há aí necessidade, e como o nobre vereador Marcelo falou, talvez há 25 anos da inauguração daquele centro cultural, pouco tem sido feito em prol da cultura. E me parece que quando se fala em cultura, é uma das últimas coisas que se preocupa, quando na realidade seria tão quanto a saúde, tão quanto a educação, tão quanto o transporte. Porque a cultura vai ser a base de toda essa população. E nós temos que entender isso de uma forma muito clara, né? Então, não só a informatização do livro, mas também a informatização de outros setores que nós vemos aí, falei na sessão passada a respeito da internet, né? A importância da internet, fazer também essa revolução digital chegar até nós. Lembro que em alguma sessão os nobres vereadores falavam de salas de informática espalhadas pelos bairros, e talvez acabamos esquecendo aí
dessas salas de informática, né, Marcelo? Que foi pedido, e sabemos que até o próprio governo do estado acaba promovendo, e que nós possamos também relembrar dessas salas para que os bairros mais carentes possam ter. Me parece que tem uma luz no fim do túnel lá em Machados, né? Que o vereador falou na sessão passada. Bom, com relação à reunião com o prefeito, eu acho esse pedido, ele nem deveria ser um pedido, ele deveria ser uma prática habitual. Aliás, nós já nos propomos a isso, o prefeito já havia proposto isso, de que fizéssemos algumas reuniões periódicas para fazer não só uma avaliação daquilo que está acontecendo, mas também da necessidade de se apontar projeto. Porque, na realidade, o vereador é aquele que é cobrado e aquele que anda, aquele que sabe, muitas vezes, a real necessidade de determinado local da cidade, né? Porque nós sabemos que alguns têm mais contato com o pessoal dos Machados, Santa Luzia, outros têm um contato maior com Primavera. No meu caso, morando na São José, estou com um contato mais próximo com o pessoal de lá, e nós sabemos as necessidades desse bairro. Então seria aí muito interessante que antes de mandar que esse projeto seja aprovado, e quando o Marcelo fala assim, se mandar não aprove, está certo, tem que ser assim mesmo, né? Se não tiver dentro daquilo que é um consenso, ou pelo menos o que a maioria pede, não iremos aprovar. Então há necessidade que esse projeto passe por um período de discussão, para que ele chegue aqui pronto, para não há necessidade que percamos tempo aí com debate, às vezes que poderia ser feito um debate através de uma reunião. Então isso é muito importante. Pois não? Sim? O vereador Marcelo pede a parte concedida. Obrigado. Até para esclarecer, professor, obrigado pelo apoio nas várias questões aí, o telecentro também, coisas que a gente, indicações. Não dá para, infelizmente, fazer tudo o que você tem de ideia, às vezes, em 4 anos. Isso não dá mesmo, porque são várias ideias. Mas, pelo menos, quero dizer que não tem interesse nenhum em organizar aqui um levante contra os projetos da prefeitura, mesmo porque faz parte do grupo de apoio ao prefeito. O que eu quero é assim, vamos listar as prioridades em comum. Depois, se tiver que cortar alguma coisa, vamos fazer uma nova reunião e esclarecer para todo mundo. Gente, o que vocês acham? Faltou dinheiro? Ou teve algum corte, como foi no caso do FPM, queda do fundo de participação, ou outro expediente que ocorra? Chama-se todo mundo novamente e fala, vai cortar isso, que não pode a gente pensar que vai fazer e ser anulado, e a gente, perante a população, acaba parecendo mentiroso. Na realidade, o que nós não queremos é realmente isso, um levante. Né? O que nós queremos é um diálogo, é o que nós estamos propondo, e tenho certeza que o Dr. Pedro sempre foi uma pessoa muito aberta ao diálogo, sempre nos atendeu muito bem. Aliás, nunca tivemos aí nenhum contratempo, né? Sempre foi muito bem recebido. Talvez alguns assessores não façam aquilo que realmente nós gostaríamos que fizesse, mas na realidade o prefeito sempre teve aí as portas abertas para o diálogo de uma forma assim muito nítida, muito transparente. Bom, quero aproveitar e agradecer, né? O Marcelo já está na lida, fazendo os pedidos aí com relação à festa do trabalhador. Convidar, já solicitei ao Felipe para amanhã às 3 horas a gente estar indo no comércio, também fazer os pedidos. Quero convidar os demais vereadores, se quiserem também nos acompanhar, e convidar a toda a população que a partir de sexta-feira temos aí a Festa do Trabalhador, organizada pela Câmara Municipal e Prefeitura, com um sensacional show da dupla César e Paulinho, e no sábado também uma grande festa aí com um conjunto também grande para todo o trabalhador de José Bonifácio. Muito obrigado. Terminadas as explicações pessoais, comunique que a próxima sessão ordinária será realizada dia 2 de maio de 2011. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão ordinária.